Fala aí, pessoal, segunda-feira mais uma vez de apresentação aqui na Toca da Raposa 2, Caio Jorge, atacante, 22 anos, apresentado. Já tinha sido anunciado oficialmente dia 11 de junho, só agora foi apresentado um contrato de 5 anos, né, Rafa Nobre? É isso, contrato de 5 anos, exatamente isso. E a gente acompanhou tudo aqui desse bate-papo, que acompanhou, teve também a emoção da família, ele acompanhado dos pais, o Caio Jorge. Esse contrato, Léo, o Cruzeiro vai desembolsar cerca de 8 milhões de euros para que ele possa assinar essas 5 temporadas com o Cruzeiro. É claro que tem uma cláusula de produtividade e aí, claro, isso vai depender das metas, títulos, da participação nos jogos, mas o Caio Jorge é o novo camisa 9 do Cruzeiro, né, Léo? É verdade, vamos falar sobre esse número da camisa daqui a pouco, mas antes o Caio Jorge responde que o Alexandre Matos foi determinante nas conversas para ele fechar com o Cruzeiro. O jogador apareceu no profissional aqui no Brasil, no Santos, depois foi para o futebol italiano e agora vem para o Cruzeiro. Eu tinha propostas de clubes europeus ainda, mas assim que o Matos conversou comigo, eu mudei meus pensamentos e vi que o Cruzeiro realmente ia brigar por grandes coisas e isso mexeu comigo. Muito se espera da torcida com relação ao aproveitamento do Caio Jorge, ele que teve uma lesão e falou também dessa lesão que teve na Itália, por lá foram mais de 3 anos. O jogador que veio direto do Juventus, da Itália, ele se recuperou dessa lesão, claro, já passou por todos os testes físicos do Cruzeiro e agora fala desse período. O Caio Jorge vai fazer uma espécie de pré-temporada, falou disso, dessas semanas que vai ter mais intensiva para suportar, claro, essa carga de jogos que tem aqui no futebol brasileiro. Vamos acompanhar o que disse o Caio Jorge com relação à sua parte física. Então, acredito que na metade do próximo mês já esteja à disposição, até porque eu estava de férias quando terminou a temporada lá e é normal do atleta precisar de alguns dias para se recuperar, fazer uma boa pré-temporada, um trabalho forte de academia, tanto com resistência no campo também. Estou me sentindo bem, estou super tranquilo e, se Deus quiser, logo logo estarei nos gramados. Claro que o Caio Jorge também foi perguntado na entrevista coletiva sobre essa numeração. Ele já chega com a camisa 9, que pertencia ao Dineno, e ele explicou como foi a conversa com o próprio jogador do Cruzeiro, o atacante argentino, para assumir a camisa 9 azul. Foi uma conversa que a diretoria teve comigo sobre a disponibilidade da 9. Também conversei com o Dineno, que já vinha utilizando a camisa. Ele falou que não tinha preferência de número e como ele já jogou com a 19 também, então caiu bem. Acha tranquilo, natural o Caio Jorge assumir a 9, ou Rafa Nobre? Acho, a 9 sim, acho natural, entendo até pelo que ele disse com o Dineno, essa conversa que teve, que o Dineno não tem nenhum tipo de vaidade com relação a isso e o Caio prefere usar a 9. Isso não quer dizer também que ele vai ser titular, né, Léo? A gente sabe que é o treinamento que vai apontar isso, o dia a dia e a participação nos jogos. Que bom que pelo menos o Seabra tem essa dor de cabeça, porque hoje não tem, né? Se a gente for analisar o que tem à disposição, o técnico Fernando Seabra não tem esse 9 de ofício. Então o Cruzeiro joga meio que improvisando ali, fazendo uma função de falso 9, ora com o Robert, ora com o Veron, enfim, é o Cruzeiro com o que tem. Acho que é natural, mas o que vai dizer quem vai jogar dentro de campo e aí são os treinamentos que vai dizer mesmo. É verdade. A gente conversou também com o pai do Caio Jorge. Teve até emoção durante a entrevista coletiva, o pai se emocionou, então logo depois da entrevista procuramos o pai do Caio Jorge, o senhor Jorge Ramos. E ele disse, é ex-jogador, ex-atacante inclusive, passou pelo Guarani de Divinópolis, passou também pelo Sport inclusive, é mineiro de Montes Claros e ele falou sobre a emoção vivida aqui hoje com o jogador vestindo agora a camisa do Cruzeiro. O coração bateu forte 2 vezes, né? Uma que eu sou cruzeirense doente, né? E outra ver o Caio com essa camisa, para mim é um sonho realizado, né? Eu que já acompanho o Cruzeiro desde criança, né? Vi Joãozinho jogar, Nelinho, né? Vários atletas aí, a Tríplice Coroa, e sempre torcendo pro Cruzeiro desde pequeno, né? E hoje, vendo o Caio com essa camisa, para mim, aí eu desabei, não aguentei. Tá aí, clube de coração aí do senhor Jorge Ramos, tem toda a pinta de jogador o pai dele também, né? Tem, a gente até perguntou antes até da gente ter a confirmação vinda direto da voz dele, a gente perguntou, né? Porque parecia mesmo, tinha pinta de jogador, até lembrava o Pepa, esse técnico do Cruzeiro, treinou o Cruzeiro no ano passado, o Jorge que passou pelo Guarani, enfim, tem uma rodagem boa pelo futebol nacional.
É verdade. Ô Rafa, e para fechar, onde que o Caio Jorge vai jogar nessa disputa no ataque do Cruzeiro? Pior que é uma disputa direto com o próprio Dineno, né? Que ele pegou a camisa. Eles não tiveram nenhum problema com relação à camisa, mas a posição acho que não dá para os dois jogarem. Porque é centroavante, né? Exatamente, não dá para jogar porque eles fazem a mesma função praticamente, né? É aquele jogador de referência, aquele jogador de área. Acho que talvez até o Rafa Silva fique um pouco distante dessa briga, porque o Rafa Silva faz também essa função, mas ele também faz o lado do campo, como faz o Lautaro. O Lautaro até... Pois é. Exatamente. E o Lautaro, como é que fica? Ele atua mais numa movimentação, né? Então, acho que é possível a gente imaginar um Cruzeiro com o Lautaro, ou o Caio Jorge, ou o Dineno, e aí o Lautaro fazendo uma espécie de segundo atacante, dá pra gente imaginar o Cruzeiro assim, mas pensar o Cruzeiro com o Caio Jorge e Dineno, acho mais difícil. Então a ideia de um Cruzeiro, esse ataque do Cruzeiro, não dá para ter, pelo menos na minha opinião, até agora, do que a gente pode acompanhar da carreira dos dois, não dá para ter Caio Jorge e Dineno, pelo menos agora. É verdade. Acompanhe mais do Cruzeiro aqui no YouTube de O Tempo e, claro, também no nosso portal otempo.com.br/esportes.